estamos iniciando mais um programa de entrevistas aqui pela sua UniTV, canal 48HS. E hoje, recebendo a visita do médico veterinário sanitarista, especializado em vigilância sanitária e alimentícia, o Dr. Luiz Fernando Alves de Oliveira, que é sócio proprietário do SOS Cozinha. Aliás, o assunto vai ser sobre cozinha, qualidade de alimentos, né? E o que faz esse SOS Cozinha, Luiz Fernando? É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, boa tarde. O SOS Cozinha é uma empresa que foi criada com o objetivo de prestar atendimento, consultoria e treinamento na área de segurança alimentar aos estabelecimentos que comercializam alimentos, sejam ele a nível de varejo ou a nível de produção também. Isso é interessante, né? Porque eu acho que a cada dia o cidadão está mais preocupado com a sua alimentação. Hoje, uma grande parte da população daqui, pelo menos de São Paulo, aqui da região metropolitana, não almoça em casa. E nem sempre pode almoçar sempre no mesmo restaurante, Luiz Fernando. E às vezes você tem que ir almoçar ou jantar num restaurante que você nunca entrou, você nunca viu. Dá para confiar somente na vigilância sanitária oficial? Dá para acreditar somente na fiscalização da prefeitura, do governo? Bom, Zupo, a fiscalização existe, ela tem uma estrutura para controle sanitário dos alimentos comercializados nos estabelecimentos das várias cidades e capitais do Brasil. Acontece que numa grande cidade, numa metrópole como São Paulo, onde existem 60 mil estabelecimentos, é muito difícil conseguir atender essa demanda toda e dar uma segurança realmente que o consumidor necessita. São 60 mil restaurantes, não são bem restaurantes, né? São estabelecimentos, açougues, supermercados, empórios, lógico, mercearias. Você tem exatamente. Né? Desde do ponto de venda de um quiosque até um hotel 5 estrelas de um restaurante de um hotel. Agora, existe essa conscientização do empresário do ramo de chamar a SOS Cozinha para verificar se ele está de acordo com a legislação? Porque nem sempre o proprietário consegue fiscalizar. Ele precisa de alguém profissional que faça esse trabalho por ele, né? Que avalize isso por ele. Né? Exatamente. Os profissionais muitas vezes não têm o conhecimento profundo desse aspecto. E hoje, mais ainda, estão empresários investindo na área de gastronomia e que não entendem absolutamente nada de culinária. Então, ele precisa ter um apoio para que possa não só proteger o alimento e, consequentemente, a saúde do consumidor, mas também evitar perdas desnecessárias, sabendo exatamente como conservar, qual o prazo de validade dado para determinado tipo de alimento e como processar os alimentos dentro da cadeia alimentícia com segurança. Certo. Então, essa conscientização está começando a existir principalmente em função do próprio consumidor que está exigindo mais. A fiscalização também é um grande apelo, né? Muitos estabelecimentos recorrem a nós para evitar problemas fiscais com multas e interdições. Mas o próprio marketing que ele usa, assegurando o alimento para o consumidor, ele vai buscar essa informação e que reverte em benefício, sim, praticamente imediato. Porque ele faz a propaganda dele que você esteve lá, né? Isso, vamos dizer assim, num plano de classificação de qualidade dessas casas, funciona favorável a ele. Agora, a filosofia de trabalho do SOS Cozinhas, qual seria? Você vai à empresa, como é que funciona isso na prática? Nós vamos até o local onde fomos solicitados, fazemos um levantamento da situação toda de funcionamento, de fluxo de operação da cozinha, das áreas de produção, das áreas de armazenamento, avaliamos as situações que nós chamamos de situações de risco, que são os pontos críticos onde podem estar ocorrendo
contaminação nos alimentos e multiplicação bacteriana. E vamos priorizando a eliminação desses pontos críticos. É evidente que não se pode chegar e quebrar tudo e reformar o estabelecimento, mesmo porque isso vai exigir recursos. Mas se pode perfeitamente colocar um sabonete bactericida, um papel toalha descartável, usar uma tábua de fácil higienização. Então são pequenos procedimentos que vão ter um resultado bastante favorável com relação à segurança. Agora, você pode chegar num estabelecimento desse, né? Principalmente você, médico, veterinário, sanitarista, especializado nisso, você pode chegar num estabelecimento desse e ver a situação tão precária, né? E eu imagino você olhando a cozinha e olhando o restaurante cheio na frente. E aí, hein? Quem fala mais alto? É o dono da SOS Cozinha ou é o médico aí, né? É uma situação complicada. Na realidade, como sanitarista, a gente tem como a obrigação de alertar com relação ao risco. Então, fala mais alto o médico realmente. É uma situação de alto risco e o senhor vai precisar proceder mudanças profundas se quiser ter um resultado de um trabalho. E enquanto estiver fazendo essas mudanças, fecha a porta da frente, você vai acabar matando alguém aqui dentro. Depende do risco. Porque é pela boca, né, que o homem se envenena, né? Existem estabelecimentos que, inclusive, para economizar água de abastecimento público, ele tem um poço. No meio da capital de São Paulo existe um restaurante que tem poço. E que é um poço que ele não tem um controle. Não tem um controle dessa água. Então começa daí a situação que vai se agravando durante o fluxo e acaba culminando com a entrega do prato. Fernando, e aqueles que desligam as geladeiras à noite para economizar energia? Também é um risco bastante grande. A temperatura oscilante, o alimento não se conserva dentro das características exigidas pelo próprio fabricante e acaba encurtando o tempo de vida e também gerando um risco. Então, quando nós falamos em risco, risco é a probabilidade da ocorrência de um determinado perigo. É expor aquele alimento, no caso, a uma situação em que ele pode sofrer uma contaminação e, em seguida, uma multiplicação bacteriana. Toda multiplicação bacteriana gera liberação de toxinas. Então, o que provoca uma toxificação alimentar, na realidade, são as toxinas liberadas pelas bactérias. Então, quando essa situação ela é grave e há um favorecimento dessas condições para multiplicação, o risco é muito grande e a ocorrência de um surto é enorme. E surtos são 2 ou mais pessoas que se contaminam com o mesmo alimento e com a mesma bactéria. Você se preocupa também em formar gente qualificada para fazer essas verificações dentro do próprio restaurante? Né? Porque, veja bem, você não deve dar conta do recado. Se todos se utilizassem desse trabalho que você faz, você e as outras empresas do mesmo segmento, seria realmente maravilhoso. Mas isso não acontece, né? Não acontece. Nós sabemos, lamentavelmente, disso. Então, eu quero mudar a minha pergunta. Você, como consumidor, que preocupações que você toma quando você entra num restaurante, ou num açougue, ou numa padaria? O que mais você observa ali? Essa primeira observação é importante para mostrar, para pelo menos mostrar sinais de que pode existir situações de risco atrás dos bastidores. Tá. Né? E as situações seriam o piso, as paredes, a uniformização da pessoa que vai atender, o que está trabalhando, a limpeza geral da área de venda. Se não houver uma preocupação com a limpeza da área de venda, com certeza nos bastidores vai estar bem pior. Porque o inverso também é verdadeiro. Quer dizer, muitas vezes na área de venda é limpinha, mas a cozinha apresenta problemas. Então, quem diria o contrário? Então, a melhor forma inicial é essa, é tentar observar como é que trabalham as pessoas, qual o paninho que ele está usando para limpar a mão, a mesa, a tábua de preparo, se ele corta mesmo alimentos diferentes com a mesma faca. Então, em questão de segundos,
você já observa alguns procedimentos evidentes. É claro que adquirindo alimentos embalados numa gôndola de supermercado é impossível saber como é que ele foi processado, mas para isso existe uma outra fiscalização do Ministério da Saúde que garante essa qualidade através de uma indústria que tem uma reputação, um nome. Mas depois que esse alimento, essa matéria-prima, entra num restaurante, numa lanchonete, se ela for retirada da embalagem e o processo de conservação e de manipulação não for adequado, não adianta ser da melhor fábrica do mundo, porque ela vai se contaminar da mesma forma. Diz que não tem nada mais infectado do que um bolo de aniversário de uma criança, né? Diz que na hora que o bolo chega ali e todo mundo assopra aquela velhinha, aí o perigo é demais, né? É. Agora, Luiz, existem muitos casos de intoxicação alimentar ainda em São Paulo? Muitos. Muitos, né? Muitos. Aliás, toxificação alimentar é a segunda doença de maior ocorrência no mundo. Só perde para a gripe. Então, dificilmente alguém nunca teve algum desarranjo, uma desinteria, vômitos em função de algum alimento que esteja contaminado. E você tem um problema também de insetos dentro do estabelecimento, né? Que é complicado você comer fora de casa, hein? Os insetos são vetores, eles transportam bactérias por todos os locais onde eles pousam, né? Então, também representa isso uma situação de risco. Então, só para completar, o levantamento da situação de risco inclui as condições gerais e o próprio alimento como o tipo de serviço. Tá. Vou dar um exemplo. O alimento de comida japonesa, sashimi, por exemplo, que é o peixe cru, podemos considerá-lo como um alimento de alto risco. Por quê? Ele está in natura, não passou por um processo de cocção que elimina muitas bactérias e pode ter uma contaminação de origem no próprio peixe vivo.